não apenas morreu pelos nossos pecados, ele se levantou da tumba, ele está vivo e ele vive pelos séculos dos séculos, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, porque nós adoramos um Cristo vencedor, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que está vivo e que um dia voltará, Senhor. E, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê o direcionamento do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor, apesar das minhas imperfeições, das minhas limitações, das minhas falhas, ó Deus, o Senhor me use para poder comunicar a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Que hoje venha a ser uma manhã, ó Deus, de salvação para aqueles que estão aqui e que porventura ainda não Te conhecem como Salvador. Que hoje também venha a ser uma manhã de edificação. Que o nosso coração saia daqui regozijando, relembrando essas verdades básicas do Evangelho. Ó Deus, como somos carentes, ó Pai, de Ti. Como somos necessitados de Ti, Senhor. Ó Pai, seja propício a nós, porque nós somos pecadores e somos carentes da Sua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque só Tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos começar. Eu estarei lendo na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Atos capítulo 10, versículo 1, diz a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, o capítulo 10 do livro de Atos começa a contar a história desse homem, Cornélio. Aqui nós identificamos, irmãos, que ele não era um judeu. Até o capítulo 10, no livro de Atos, nós vemos o autor enfatizar aqueles primeiros cristãos que creram em Jerusalém, aqueles cristãos que eram judeus, pessoas que vieram para a festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e aqueles que já estavam lá foram os primeiros cristãos. Agora nós estamos vendo o evangelho começar a ser espalhado para gentios, pessoas fora da comunidade judaica. Então aqui nós vemos esse homem, Cornélio, um centurião da corte italiana. Ele era um cidadão romano, mas ele não era um cidadão romano qualquer. Ele era um convertido ao judaísmo. Ele era aquilo que no livro de Atos é chamado de prosélito. Ele era um romano que cria no Deus de Israel. Ele tinha um caráter de ser temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem que fazia orações, que orava a Deus e ele dava esmolas. Essas informações são muito importantes. Ele ser um homem que orava a Deus e dava esmolas, para esse contexto judaico que nós estamos mencionando, mostra que ele era realmente um praticante da sua fé. E o fato de dar esmolas nos lembra aquilo que nós vemos tanto no Antigo Testamento, onde a lei de Moisés dizia que os judeus eles deveriam dar ofertas para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Então ele está obedecendo a lei de Moisés nesse texto aqui. E nós vamos continuar, versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Antes de vermos o que o anjo disse, observe aqui que o autor ele fala que Cornélio estava orando na hora 9 do dia. Na mentalidade judaica, meus irmãos, as horas do dia começam a ser contadas a partir do nascimento do sol, que é aproximadamente às 6 da manhã. Então, hora 9 do dia, você contar de 6 da manhã mais 9, dá 15. Ou seja, ele estava às 15 horas orando, ele estava às 3 da tarde orando. E qual é a relevância dessa informação? É importante porque esse era um dos horários em que em Jerusalém havia o sacrifício. Então, em Jerusalém, o sacrifício acontecia tanto às 9 da manhã quanto às 3 da tarde. E Cornélio, lá em Cesareia, ele estava atento. Que horas são? É a hora 9, é a hora da oração, é a hora que o sacrifício está sendo feito. Então ele, como prosélito, como homem piedoso, temente a Deus, ele parava tudo o que ele estava fazendo e era aquele momento que ele ia dedicar a Deus para orar. Então essa informação é muito rica para vermos como esse homem ele era realmente envolvido, dedicado a Deus
na sua vida de oração. Versículo 4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Observe que logo no versículo 1, o texto diz aonde era a casa de Cornélio. Qual é a cidade que ele morava no versículo 1? Cesareia. E aí ele manda uma comitiva e até uma outra cidade chamada Jope para poder buscar o apóstolo Pedro. A distância entre essas duas cidades, meus irmãos, é de aproximadamente 64 quilômetros. Pensa aí, 64 quilômetros no primeiro século, indo a pé. Um esforço grande, indo em busca da palavra de Deus. Quando o anjo aparece para Cornélio, ele diz: as suas orações e as suas esmolas foram ouvidas. Em momento nenhum, o texto diz o conteúdo das orações de Cornélio. O texto não fala sobre isso. Mas à medida que nós lermos esse texto, veremos, por inferência, qual era o conteúdo da oração dele, o que é que ele queria nas suas orações. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Hora sexta, lembra que o dia começa às 6 da manhã, começa a contar a partir das 6 da manhã. Hora sexta é que horas? Meio-dia. Ele estava ao meio-dia lá na parte de cima da casa, no eirado, que é como se fosse uma espécie de laje, para poder orar. Isso chama a nossa atenção, porque não era comum o judeu, naquela época, orar meio-dia, porque não era o horário do sacrifício. Então, o que é que nós começamos a observar, de forma indireta, o que já está acontecendo com o apóstolo Pedro e outros que vamos ver ao longo da palavra de Deus. Os servos de Deus não estavam mais orando a Deus apenas em horários específicos, horários determinados. O livre acesso que Cristo conquistou para nós já estava gradativamente ampliando a mentalidade daqueles homens. Agora, eu posso ter comunhão com Deus não apenas nas horas que os sacrifícios são feitos. Eu posso entrar na presença de Deus até meio-dia, até com o sol quente. Eu posso vir na laje, eu posso orar, eu posso falar com Deus, eu posso ter comunhão com Deus. E o texto continua, verso 10. Estando com fome, quis comer. Talvez ele orou, pedindo, oh Deus, pede para essa pessoa adiantar o lado dessa comida que eu estou morrendo de fome. A gente não sabe o que é que ele orou, né? Mas ele estava morrendo de fome. E o que é que o texto diz? Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Observe que o autor ele não disse que era um lençol, ele disse como se fosse um lençol. A gente não sabe qual era esse objeto. O qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis de toda a terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mais uma vez, nós observamos aqui, irmãos, a forte influência do pensamento do Antigo Testamento, do pensamento judaico. Nesse momento aqui, a dieta alimentar. Os irmãos que leram Levítico sabem muito bem todas aquelas restrições do que o judeu não poderia comer. E Pedro, como judeu, ele ainda estava preso a essa prática do Antigo Testamento. E aqui Deus diz para ele:
ao que Deus purificou, não considere comum. E isso aconteceu 3 vezes. Repetir 3 vezes na Bíblia é um sinal de que isso foi uma insistência. Lembra que quando Jesus estava no Getsemane orando, ele orou 3 vezes? É uma forte ênfase. Ele orava e ele repetia a oração. É uma grande ênfase que a Bíblia está nos colocando. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, o que nós observamos aqui, irmãos? O testemunho de Cornélio, como homem de Deus, era conhecido por toda a nação judaica. Isso era claro para todas aquelas pessoas. Mas ele ainda não tinha conhecido quem era Jesus. Ele ainda não tinha conhecido o Messias. E aqui, diante dessa visão, onde o anjo do Senhor confronta a mentalidade de Pedro, ele diz: não, eu tenho que ir. É de Deus. Eu preciso ir com esses homens. O significado é que Deus quer que eu vá falar a sua palavra para um homem que não é judeu. Lembra que na mentalidade judaica, somente eles eram o povo escolhido de Deus? Somente eles eram aqueles que eram descendentes de Abraão e por isso todas as promessas eram para eles e todos os outros povos estavam perdidos? Ele poderia ter esse tipo de pensamento. Mas olha o que vamos observar. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, observe. Cornélio enviou homens, uma comitiva, para buscar o apóstolo Pedro. Além do apóstolo Pedro, outras pessoas que estavam com ele lá naquela cidade vieram com essa comitiva para Cesareia. Chegando em Cesareia, esse grupo maior de pessoas foram para a casa de Cornélio. Na casa de Cornélio já estava ele, amigos íntimos e seus parentes. Então havia um grupo considerável de pessoas. E o que é que o texto diz no verso 25? Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, esse ponto. Uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, pode cometer pecados por imaturidade. Olha o que ele fez. Pedro chegou, ele se prostrou diante de Pedro, e não foi apenas como um gesto de respeito. O texto bíblico diz, ele o adorou. E o que é que Pedro diz? Ergue-te, que eu também sou homem. Vindo do apóstolo Pedro, meus irmãos, essa repreensão, isso é muito significativo para nós, que vivemos em uma cultura onde as figuras do servo de Deus são adoradas. Vemos essa prática no catolicismo romano, onde o próprio apóstolo Pedro ele é adorado. Eles não dizem adorado, eles dizem que ele é venerado. Há um eufemismo, mas na prática é a mesma coisa. Veneração e adoração é a mesma coisa na prática.
Então, Pedro se escandalizaria com essa prática. Mas não só isso acontece nos dias de hoje. Até mesmo nós, que não nos prostramos diante das imagens dos servos de Deus do passado, dos mártires, muitos nos pegamos adorando a figura de homens. Muitos nos pegamos naquilo que é chamado de tietagem. Tratar servos de Deus como se eles fossem pessoas ultra espirituais, numa dimensão acima da nossa dimensão, pessoas além, intocáveis, que a gente precisa se prostrar, precisa reverenciar, porque aquele homem é ungido de Deus. Olha o que o texto diz. Ergue-te, que eu também sou homem. Ergue-te, Cornélio, eu sou um homem igual a você, limitado, falho, cheio de defeitos. O único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele não é apenas um homem, ele é verdadeiro Deus e ele também é um verdadeiro homem. Continuando, versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então não precisou ninguém explicar. O próprio Espírito Santo de Deus deu clareza, deu entendimento para ele entender aquela visão. Aqueles animais impuros que não podiam ser comidos no Antigo Testamento, não eram a visão não era apenas sobre comida. O anjo não estava mostrando a ele o que ele tinha que comer ou não comer no almoço que ele iria receber depois. O texto estava, a visão estava dizendo: Jesus veio para salvar pessoas de outras raças. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem que mudou o mundo antigo. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde todos são iguais perante a lei. Vivemos em uma sociedade onde homens e mulheres podem sentar um ao lado do outro, sem nenhum tipo de constrangimento. Onde homens negros e homens brancos podem se cumprimentar, podem se abraçar. Onde temos a oportunidade de ter brasileiros e africanos numa mesma igreja, congregando, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de constrangimento. Tudo isso, meus irmãos, é fruto da obra da cruz. Toda essa mudança, meus irmãos, no Ocidente, é fruto da mensagem da cruz. Nos tempos em que isso aconteceu, meus irmãos, isso era um escândalo. A igreja sempre foi marcada por essas diferenças. Judeus e gentios. Homens livres e escravos. Caminhando, vivendo suas vidas. Homens pobres e homens ricos. Se tratando como irmãos. Imagine que coisa absurda era no primeiro século um homem, um centurião, um homem com cidadania romana, chamar um judeu de irmão, se abraçarem, estarem juntos, terem comunhão, sentarem na mesma mesa para comer. É isso que o Evangelho fez. É isso que o Evangelho faz. Ele veio para poder trazer a paz. Ele veio para poder unificar. Um tempo onde as pessoas clamam tanto, meus irmãos, por igualdade, tanto por inclusão, é no Evangelho que nós encontramos essa verdadeira união, essa verdadeira inclusão de pessoas de toda raça, de toda tribo, entre homens e mulheres. E o texto continua, versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Então aqui, Cornélio conta para ele o que aconteceu,
até chegar aquele momento. E agora vamos ver, talvez, um dos versículos mais lindos dessa passagem. Mas antes de lermos o versículo 33, eu quero dizer para vocês que aqui foi a introdução da mensagem. Agora que a gente vai pregar de fato a mensagem, tá certo? Então, meus queridos, a partir daqui, a partir do verso 33 até o verso 43, vamos dividir esse próximo trecho em 3 pontos, certo? Eu quero que vocês lembrem dessas 3 palavras. Se ao sair daqui, vocês não lembrarem de nada do que eu estou falando aqui, há quase 30 minutos, eu quero que vocês lembrem de 3 palavras: disposição, inclusão e missão. Certo? Disposição, inclusão e missão. Vamos ver agora no verso 33 a palavra disposição. O que é que eu quero dizer com disposição? Coração aberto para ouvir. Verso 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Agora, pois, estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo que vem da parte do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo compreender o peso dessa fala de Cornélio. Um homem que vivia buscando a Deus, orando, cumprindo a prática de dar esmolas, ele ouve uma mensagem do anjo de Deus que manda ele chamar Simão. O texto diz que ele teve as suas orações atendidas. Então, é por meio desse versículo aqui que eu disse, a gente vai saber qual era o teor da oração de Cornélio por inferência. E o que é que nós descobrimos aqui com essa fala de Cornélio? O que Cornélio pedia a Deus era entendimento, era clareza, era a luz, era a revelação que ele não tinha. Ele orava pedindo a Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero entender. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero compreender a tua mensagem. Senhor, levanta alguém, usa alguém para me ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso entender. Então aquele homem não mede esforços, irmãos. Ele prepara uma comitiva, ele manda pessoas fazerem uma viagem para poder buscar Simão Pedro. Uma viagem que, diferente do nosso tempo, as viagens não eram feitas para passeio, eram feitas com extrema necessidade. Eram feitas em um mundo onde haviam diversos perigos. Perigos de assalto, perigos de serem mortos por uma fera no caminho, perigo de, no caminho andando, quebrar uma perna e não ter assistência médica. Enfrentaram tudo isso para um propósito: ouvir o que Deus tem a dizer. E ele não mediu esforços, ele não queria apenas para ele ouvir a mensagem. Não era apenas para a satisfação dele, uma curiosidade que ele tinha. Ele chamou os seus amigos mais próximos, ele chamou os seus parentes, porque o homem de Deus está vindo aqui, ele está vindo lá de Jope, para cá, para minha casa em Cesareia, e ele vai trazer a mensagem de Deus. Ele vai trazer uma mensagem que vai mudar a nossa vida. E por isso nós estamos aqui. Então, Pedro, diga tudo o que Deus tem a dizer. E aí começa o próximo ponto, o ponto da inclusão, que vai do verso 34 até o versículo 38. Leiam comigo a palavra de Deus. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Essa frase é muito mencionada entre os crentes. Mas será que nós entendemos de fato, meus irmãos, o significado dessa frase? Deus não faz acepção de pessoas. Vamos abrir algumas passagens, deixa marcado aqui que a gente vai voltar para esse texto, mas nesse versículo aqui, do capítulo 10, versículo 34 do capítulo 10 de Atos, fazer acepção de pessoas significa distinção entre judeu e gentil. Isso é claro pelo contexto, dá para entender isso com clareza.
Mas em outras passagens, fazer acepção de pessoas tem algumas nuances. Não fazer acepção de pessoas, melhor dizendo, tem outras nuances. E por isso vamos ver em outros lugares. Romanos capítulo 2. Me acompanhe por gentileza. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Eu não sei se na sua Bíblia tem um tópico aí dizendo, esse texto, esse tópico em negrito, aqui na Almeida Revista e Atualizada, tem dizendo assim no começo do capítulo 2. Os gentios e os judeus são igualmente culpados. O juízo de Deus. Você que tem uma outra tradução deve ter algo parecido com isso, né? Então, qual é o contexto do capítulo 2 de Romanos? O texto está falando de juízo de Deus. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas quando ele condena pessoas. Tanto gentil quanto judeu vai aparecer diante de Deus, prestar contas diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata pessoas fazendo vista grossa só porque você é da descendência de Abraão ou só porque você é de uma outra linhagem. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Eles aqui é uma referência aos servos, aos escravos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus vê os homens livres e os homens escravos da mesma forma, sem fazer acepção de pessoas. Volta um pouquinho aí. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Então aqui, essa mensagem que eu mencionei, uma mensagem que mudou o mundo, mostra que Deus não trata pessoas de maneiras distintas. Deus trata homem e mulher, diante deles são iguais. Deus trata o rico e o pobre, que é o que é dito lá em Tiago, capítulo 2, de maneira igual, sem fazer questão da sua posição social, sem fazer questão se você tem doutorado ou se você é analfabeto. Deus trata as pessoas sem fazer acepção de pessoas. E isso, meus irmãos, também é algo que mudou completamente a história do mundo. Eu não conheço os irmãos com profundidade. Não sei quantos de vocês aqui concluíram o ensino médio. Não sei quantos de vocês fizeram faculdade, têm mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não sei. Não sei qual função vocês ocupam. Mas aqui, todos vocês são tratados da mesma forma. Sendo homem, sendo mulher, sendo formado, não tendo formação, estando em um alto escalão na sociedade ou não, todos são tratados de forma igual. E por quê? Porque isso é ser igreja. Naquele dia, naquele grande dia, quando nós estivermos diante do nosso Salvador, todos nós estaremos vestidos com vestes brancas, pessoas de toda raça, pessoas de toda tribo, pessoas de toda nação, diante do Cordeiro, e ele tratando todos eles. Imagine lá, brasileiros, africanos, europeus, asiáticos, indígenas, pessoas de tantos lugares diferentes, com rostos tantos diferentes, mas Deus tratando eles da mesma forma. E vendo, esse é meu povo. E eles têm uma mesma cara. Eles têm a cara do meu filho. Isso é ser igreja. Isso é Páscoa. É por isso que Cristo veio. É por isso que ele se sacrificou por nós. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a mensagem do Evangelho. Volte comigo para Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10.
Já vimos aqui a parte que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 35 agora. Pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Observe que o apóstolo Pedro, quando se refere ao evangelho, ele coloca um adendo. Ele diz assim, o evangelho da paz. É a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa lá em Efésios capítulo 6, quando ele diz, calçai as sandálias com o evangelho da paz. O evangelho, meus irmãos, ele veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz inicialmente entre Deus e os homens. Havia uma divisão, havia uma briga, havia uma rixa, uma inimizade entre os homens e Deus. Uma inimizade vertical. O nosso relacionamento com Deus era um relacionamento quebrado. O evangelho veio para trazer essa paz. E o evangelho também, meus irmãos, veio para trazer um outro tipo de paz. Uma paz horizontal. A paz entre os homens. A paz entre os judeus e os gentios. Entre pessoas de diversos níveis sociais diferentes. Ele veio para trazer essa paz. Ele veio para trazer também, por que não dizer, a paz políticas. Hoje, na nossa sociedade, nenhum desses motivos de divisão pesa para nós enquanto igreja. Ou pelo menos não deveria pesar em todas as igrejas, mas em alguns lugares no mundo isso ainda acontece. Infelizmente, meus irmãos. Países como os Estados Unidos, que tem lá igrejas de pessoas negras, igrejas de pessoas brancas, isso é completamente contrário àquilo que a Bíblia mostra do que é essa igreja. Igreja é um ambiente de miscigenação entre raças. Certo? E aí, as diferenças políticas, meus irmãos, devem cair também diante de Cristo. Diante de Cristo, tudo isso deve ser derrubado. Sabe por quê? Sabe por quê? Qual é a visão de Deus sobre a política? A visão de Deus sobre a política é a monarquia. Onde Jesus Cristo será esse rei, reinando para sempre. Essa é a visão ideal da política. A monarquia. Cristo como rei, reinando sobre o seu povo e reinando sobre esse mundo. Vamos continuar, meus queridos. Vós conheceis, e o versículo 36, só o finalzinho que eu quero também destacar. Se referindo a Jesus Cristo, ele diz, este é o Senhor de todos. No tempo do Novo Testamento, meus irmãos, havia um suposto Senhor de todos. Era o imperador romano. A palavra grega que é utilizada aqui, meus irmãos, é a palavra Kyrios. O Senhor era uma forma que se referiam a César. E o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Existe um Senhor de todos os homens. Existe um Senhor que está sobre todo o Império Romano. Existe um Senhor que está sobre todo o mundo. E esse Senhor não é César. Esse Senhor é Jesus Cristo. Então, essa é uma mensagem, meus irmãos, profunda para Cornélio, que era um cidadão romano, que servia a César, e para aquelas pessoas que estavam com ele lá também em Cesareia, e também viviam nesse contexto. Verso 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Ele fala que essa mensagem se divulgou por toda a Judeia. Por que é importante destacar isso? Porque tanto Cesareia quanto Jope eram cidades que pertenciam a essa região da Judeia. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero trazer uma aplicação direta para a nossa vida, principalmente para você, diante dos seus dilemas, das suas lutas contra o pecado. Quando nós vemos na Bíblia
A palavra de Deus dizendo que a gente deve andar como ele andou, imitar a Jesus Cristo. Você pode lançar uma desculpa para poder dizer que não pode imitar a Cristo. Você vai dizer, mas Jesus é Deus, né? Como é que eu vou imitar Jesus? Como é que eu vou fazer o que Jesus fez? Obedecer a Deus como Cristo obedeceu a Deus. O texto bíblico diz, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai, ele teve poder para poder cumprir a sua missão, não usando os seus próprios atributos divinos. Ele, sendo verdadeiro homem, ele deixou de usar os seus atributos, ele continuou tendo, ele não deixou de ser Deus, permaneceu sendo Deus, mas ele não usou os seus próprios atributos, o seu próprio poder de Deus. Ele foi ungido com o Espírito Santo. E eu não sei se você sabe, tanto a palavra Cristo quanto a palavra Messias tem esse significado, ungido. Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Jesus Cristo, o ungido. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Então, quando ele fez curas, quando ele fez milagres, quando ele viu o que estava no coração das pessoas, tudo isso pela obra do Espírito Santo. E nós, apesar de pecadores que somos, nós recebemos esse mesmo Espírito. O Espírito que ungiu a Jesus Cristo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, hoje habita em cada um de nós. E é Ele que nos dá poder, irmãos, para poder lutarmos contra os nossos pecados. E por isso, meus irmãos, a Bíblia não é desonesta com você quando diz que nós devemos andar assim como Ele andou. Quando nós vemos isso aqui, a irmã Thais até mencionou durante a escola bíblica dominical, que quando a Bíblia fala que o homem de Deus deve ser perfeito, não está querendo dizer que nós temos que ser impecáveis, porque humanamente falando isso é impossível. Nós estamos ainda numa etapa da nossa salvação. A nossa salvação será completa só na glória, só na glorificação. Mas devemos buscar a maturidade cristã, buscar ser semelhantes a Cristo, buscar andarmos conforme a palavra de Deus nos ensina, para que nós sejamos a cada vez mais parecidos com Ele, exercitados na varonilidade, deixarmos de ser meninos inconstantes até alcançarmos a maturidade de Cristo, a perfeita varonilidade, como diz Efésios, capítulo 4. E o texto continua, o apóstolo Pedro continua apresentando para Cornélio quem é Jesus, para Cornélio e seus convidados. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos as suas testemunhas de tudo o que ele fez. Por que é importante isso aqui, irmãos? Lembre que Pedro está pregando para um prosélito, para um convertido ao judaísmo, para alguém que cria na chegada do Messias, para alguém que aguardava a chegada do Cristo de Deus. E ele diz, nós fomos as suas testemunhas de tudo o que ele fez. E aqui ecoa o que é dito pelo Senhor Jesus em Mateus 28. E sereis minhas testemunhas. E em Atos, capítulo 1, Jesus diz para eles, vocês devem pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia. Lembra o que eu falei alguns minutos atrás? Que tanto Cesareia quanto Jope fazem parte da região da Judéia. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até chegar onde? Nos confins da terra. Então, o livro de Atos, irmãos, vai fazendo toda essa progressão, começando em Jerusalém, chegando na Judéia, que é o que a gente está vendo aqui no capítulo 10, e ele vai se expandindo até os confins da terra. Continuando o verso 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Ou seja, Pedro não está
colocando nenhum tipo de maquiagem do que aconteceu com Jesus. Ele diz, ele foi morto no madeiro. Ele recebeu a pena máxima. Ele foi morto na cadeira elétrica, entre aspas. Ele foi tratado como um criminoso. Ele esteve entre os criminosos. Ele foi posto entre a escória. Ele foi humilhado publicamente. É isso que ele está enfatizando quando ele diz que ele foi morto pendurado no madeiro. Porque a morte de cruz era a morte mais humilhante, mais degradante do Império Romano. Então é isso que ele está apresentando. Verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por ele. Esse é um detalhe, meus irmãos, que muitas vezes a gente passa abatido na nossa leitura corrente desse texto aqui. Quando Jesus Cristo ressuscitou, o texto está dizendo que ele não apareceu para todas as pessoas. Ele apareceu para os seus seguidores. Ele apareceu para aqueles que andaram com ele. Ele apareceu naquela casa onde os apóstolos o viram pela primeira vez. Em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me falha a memória, diz que ele apareceu diante de mais de 500 pessoas que ainda estavam, alguns já tinham morrido, mas tinha muitas pessoas vivas que podiam confirmar que Jesus apareceu para eles. Então era uma coisa, ao mesmo tempo, pública, não era uma coisa restrita aos 12 apóstolos. Então, toda aquela acusação que os judeus planejavam, que é relatada nos evangelhos, de dizer que roubaram o corpo de Jesus para poder fingir que ele ressuscitou, tudo isso cai por terra. Ele apareceu para os crentes, mas ele não apareceu apenas para um grupo seleto da alta cúpula do que andava com Jesus. Ele apareceu para uma multidão de convertidos. Ele fez isso. Ele se mostrou de fato, eu estou vivo, eu ressuscitei. E o texto continua. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, até esse momento aqui, até o dia em que aconteceu esse encontro entre Pedro e Cornélio, Jesus só havia aparecido para aqueles... o relato de Pedro mostra isso aqui. Quando nós vemos lá, em 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo escreve muito depois desse acontecimento, mostra que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Né? Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Jesus ressuscitou, ele comeu com eles, bebeu com eles, deu provas incontestáveis da sua ressurreição, apareceu para diversas pessoas, mais de 500 pessoas, deu ordens para os seus seguidores, sejam minhas testemunhas, e a sua ressurreição mostra que Deus aceitou o seu sacrifício. Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro Perfeito. E por isso, Deus o ressuscitou. Deus o exaltou e o colocou em um local que está acima de todo local. Deus colocou o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz Filipenses capítulo 2. E aqui o texto, meus irmãos, continua no versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Lembra que eu falei 3 palavrinhas? Lembrei 3 palavrinhas só, me perdoem, meus irmãos. Quem tem criança lembra. Eu falei da disposição. Muito bem. Disposição, verso 33. Inclusão, verso 34 ao 38.
E agora, missão. O que é a missão? Pregar o evangelho. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, que vai do verso 39 ao 43. Eu quero destacar só esse versículo 43, para finalizar essa exposição. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Quer um incentivo para ler o Antigo Testamento? Quer um incentivo para ler os profetas? Olha aqui o incentivo. O apóstolo Pedro está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, eles estavam falando de Cristo. Por mais que de uma maneira que não é tão clara para nós, os profetas falavam testemunhando a Cristo. Agora eu quero que você abra comigo 1 Pedro, palavras do próprio Pedro que falou aqui em Atos. 1 Pedro, olha o que ele disse muitos anos depois, já quase no fim da sua carreira. Leia comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao verso 11. Olha que diz o texto sagrado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então, olha que o apóstolo Pedro está dizendo. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram dirigidos, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo, que aqui ele chama de Espírito de Cristo, para poder dizer de fato, ó, eles estão falando a respeito de Cristo. É por isso, meus amados irmãos, que quando você vê lá nos evangelhos algumas bíblias que tem lá as palavras de Jesus em vermelho, você já viu Bíblia assim? A palavra de Jesus em vermelho. Isso parece uma coisa boa, principalmente para quem está começando a ler a Bíblia. Mas tem um problema por trás disso. Sabe qual é o problema? Se todo o texto que Jesus não falou é da cor preta, e só aquilo que Jesus disse é da cor vermelha, as palavras de Jesus são mais importantes do que os outros textos. É isso que dá a entender. Mas o que é que a própria Bíblia diz aqui, meus irmãos? Os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. As palavras dos profetas do Antigo Testamento são a palavra de Cristo. As palavras que os apóstolos falaram são as palavras de Cristo, porque eles eram movidos pelo próprio Espírito de Cristo. É por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem algumas passagens, alguns momentos falando sobre o casamento, por exemplo, que o apóstolo Pedro diz assim: digo eu, não o Senhor. Significa, o que Jesus falou é importante. Agora o que eu vou falar é a critério da minha opinião. Quando o apóstolo Paulo disse, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo, isso que eu vou ensinar para vocês, Jesus não ensinou durante o seu ministério terreno. Mas agora eu, apóstolo, que estou escrevendo esse texto para vocês, que é inspirado pelo Espírito Santo, eu estou dizendo essa nova revelação. Eu estou trazendo essa nova revelação para vocês. A autoridade dos profetas, a autoridade dos apóstolos, tem o mesmo peso da autoridade das palavras de Jesus. Quando eu digo isso, eu não estou em momento nenhum querendo dizer que os apóstolos e os profetas são iguais a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, guiou esses homens. Conduziu esses homens para que eles falassem com exatidão a vontade de Deus, a verdade de Deus. E o final do verso 11 diz, o Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Então é por isso que você pode ler Êxodo e ver aquele cordeiro sendo morto para poder salvar os primogênitos do povo de Israel e você lembrar, aquele cordeiro, ele está apontando para o sofrimento de Cristo. Aquele cordeiro teve que morrer
para que aqueles primogênitos não morressem. Cristo teve que morrer para que eu não morresse eternamente. Ele teve que padecer para que eu não padecesse. Essa é a mensagem da Páscoa, meus irmãos. E por último, eu quero trazer uma aplicação para aqueles que estão aqui e que porventura ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós lemos durante a exposição que Deus ressuscitou a Cristo e o fez juiz sobre vivos e mortos. A mensagem da Páscoa, meus irmãos, é uma mensagem que ela apresenta a salvação, mas ao mesmo tempo ela apresenta uma parte antagônica, o outro lado da mensagem. Aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, aqueles que não estão debaixo dessa aliança, essa nova aliança que Cristo fez, eles estão debaixo da maldição. Da mesma forma que Cristo, ele recebeu o castigo diante do Pai, ele foi condenado, ele foi aflito de Deus, ele perdeu a sua comunhão com o Pai. Lembra que Jesus, no sofrimento dele, no auge do sofrimento, em meio aos seus brados, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que vivia desde a eternidade em comunhão com o Pai, naquele momento, ele recebeu a excomunhão. Ele perdeu a comunhão. Ele foi excomungado pelo Pai. Tanto no Antigo Testamento, quanto no livro dos Gálatas, a palavra de Deus diz que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi excomungado do Pai para que nós não fôssemos excomungados, para que a paz pudesse vir, para que nós pudéssemos sentar à mesa da comunhão e ter relacionamento com Deus, poder chamar Deus de Pai, poder ter comunhão com o Pai. Então, se você está aqui e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, sabe da advertência que é a mensagem da Páscoa. Arrependa-se do seu pecado. Creia no Evangelho. Creia que aquele homem que morreu numa cruz há mais de 2000 anos, ele não era apenas um homem morrendo por conta da maldade do Império Romano. O que aconteceu foi um sacrifício. Foi um pagamento diante de Deus. Um pagamento pelo seu pecado. Um pagamento pelo meu pecado. Um pagamento pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Evangelho, cremos, ele morreu por mim. Ele morreu para me salvar. E nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós somos salvos. Toda a justiça que há em Cristo Jesus é lançada para nós na nossa conta. Todo o nosso débito, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa vileza, toda a nossa sujeira é lançada na cruz do Calvário. Essa é a mensagem da Páscoa. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, por esse dia, domingo, Pai, o dia da ressurreição. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor é a nossa esperança, Senhor. A sua ressurreição é a nossa única esperança. Esperança de que a morte não é a última palavra. Esperança de que no dia em que nós fecharmos os olhos para esse mundo, caso o Senhor não volte antes, nós abriremos os nossos olhos na eternidade. Nós estaremos sendo recebidos nas mansões celestiais pelo nosso Salvador, que morreu e ressuscitou. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque no auge do sofrimento, Jesus Cristo gritou: está consumado, está pago, está quitado. Toda a nossa dívida infinita foi quitada pelo nosso Salvador. E por isso nós te glorificamos, por isso nós te exaltamos, porque o Senhor foi misericordioso para conosco, o Senhor foi gracioso para conosco. E hoje podemos desfrutar do seu amor, podemos desfrutar do seu perdão, podemos desfrutar da comunhão. Somos pertencentes ao teu corpo, podemos olhar
para os irmãos que estão ao nosso redor e ver que o Senhor chamou não apenas a nós mesmos, mas o Senhor separou um povo para si. E nós somos participantes desse povo. E nós eternamente estaremos te glorificando como parte desse povo, Senhor. Te bendizemos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Ó Deus, nos dá um coração grato e nos ajuda a viver conforme a tua palavra e fazer a tua vontade. Nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo e precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que é o amado das nossas almas. Amém. Pastor Diógenes está com a palavra.